Destaques do Panorama CBN. Paulo Guedes diz que dólar deveria estar descendo, mas barulho político não deixa. Na CPI da Covid, Marcos Tolentino nega ser dono da empresa garantidora do contrato da Covaxin. Mas a comissão diz que já tem provas de participação oculta. A Fiocruz liberou um novo lote com 1.700.000 doses da vacina AstraZeneca. E o Rei Pelé recebeu alta da UTI. Olá para você que acompanha o Panorama CBN. Hoje é terça-feira, dia 14 de setembro de 2021. Eu sou Natália Furtado e te conto o que foi notícia no Brasil e no mundo em menos de meia hora. Panorama CBN. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o dólar deveria estar descendo, mas, segundo ele, o barulho político não deixa a moeda cair. O preço do dólar impacta diretamente a economia e afeta a retomada da atividade. Nesta terça-feira, a moeda operou em alta de 0,65% e fechou a R$ 5,25. Para Guedes, o câmbio de equilíbrio deveria ser entre R$ 3,80 e R$ 4,20. O câmbio de equilíbrio devia ser hoje uns 3,80 se tivesse tudo normal. Estava entre 3,80 e 4,20. Estamos indo para $500 bilhão de corrente de comércio com o mundo. Nunca aconteceu antes. 100 bilhões de dólares na balança comercial. Nunca aconteceu antes. Então, esse dólar já era para estar descendo mesmo. Mas o barulho político não deixa descer. Não tem problema. Mais tempo para as exportações, para a nossa substituição de importações e funcionando. Não tem problema. Não temos pressa. O negócio é fazer a coisa certa. A declaração ocorreu durante o evento Macro Day 2021, promovido pelo banco BTG Pactual. Na ocasião, o ministro disse que estão tentando derrubar a economia para fazer política. Mas Guedes reconheceu que o cenário preocupa e que a crise hídrica coloca pressão nos preços. É evidente que a crise nos preocupa, é evidente que tem uma crise hídrica, é evidente que isso bota pressão nos preços. Agora, o importante é saber o seguinte: você está fazendo a coisa certa? Por exemplo, na hora que esse aumento de preços setoriais e transitórios começa a subir, o que você tem que fazer tecnicamente? Vai na gaveta 18 e puxa o Banco Central Independente. Está aqui, ó. Esse é o gato que caça esse rato. Está lá. Estava há 40 anos também na gaveta 18. Durante o evento, o ministro afastou a possibilidade de golpe e disse que confia na democracia brasileira. Ele afirmou que atores cometem excessos, mas que as instituições são robustas. Em meio a essa barulheira toda, a minha hipótese continua correta. O Brasil é uma democracia resiliente, robusta, sofisticada. Os atores cometem excessos. Às vezes o presidente sai do cercado. Às vezes um ministro do Supremo prende pessoas, às vezes toda hora tem um que dá uma pula fora da cerca, dá um passeio no lado selvagem. O que acontece rapidamente? As instituições se aperfeiçoam e convidam o cidadão a voltar para o cercadinho. O ministro da Economia ainda disse que a prioridade zero é o novo Bolsa Família no valor de R$ 300 dentro do limite do teto de gastos. Para isso, Guedes trabalha uma alternativa para o impasse dos precatórios junto do Judiciário. Guedes disse que a segunda prioridade será o projeto que reestrutura o imposto de renda, que, segundo o ministro, será a fonte para o novo programa social do governo. E falando em barulho político, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que não é necessário impedir a circulação de fake news no país. Ele se mostrou contrário a regular o tema porque, segundo ele, elas caem por si só. Bolsonaro disse que as fake news fazem parte das nossas vidas e comparou as notícias falsas a contar uma mentira para a namorada. Fake news faz parte da nossa vida. Quem nunca contou uma mentirinha para a namorada? Se não contasse, a noite não ia acabar bem. Eu nunca menti para a dona Michele. Hoje em dia, o fake news morre por si só, não vai para frente. Que eu entendo também que o fake news é quase como um apelido. Se botar um apelido agora no Queiroga e ele ficar chateado, vai pegar o apelido. Cai por si só. Não precisamos de regular isso aí. Deixemos o povo à vontade.
O presidente acrescentou que o caso de fake news, onde há acusações criminosas como pedofilia, aí sim poderia ser considerado crime. Ainda durante um evento, o presidente, ao comentar sobre os 3 poderes, disse que o governo fala com todos. Porque o nosso governo conversa com todo mundo. Esse prêmio, esse simples troféu, é um reconhecimento a todos vocês pela colaboração com o governo e com o Brasil. O que seria do Executivo sem o Senado, sem a Câmara e também, por que não dizer, em muitos momentos, sem o nosso Supremo Tribunal Federal. Nós somos um só corpo. Não tem como nós não acreditarmos no futuro dessa nação. Tendo aí o Legislativo, tendo o Judiciário, cada vez se entendendo mais para o bem comum de todos nós. Jair Bolsonaro participou nessa terça-feira do Prêmio Marechal Rondon de Comunicações. Vamos falar sobre a CPI da Covid, porque a comissão recomendou a suspensão de todos os contratos da administração pública que tiveram garantia do Fibbank, uma empresa com nome de banco que foi fiadora da Precisa Medicamentos na venda da vacina Covaxin. A comissão também vai sugerir ao Tribunal de Contas da União uma auditoria rigorosa nos contratos. São pelo menos 30 com a União. O relator da comissão, Renan Calheiros, disse que há provas de que sócios e funcionários da empresa são, na realidade, laranjas e que o verdadeiro dono é Marcos Tolentino, amigo do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. Protegido por um habeas corpus, o advogado e empresário Marcos Tolentino jurou falar a verdade, mas se recusou a responder a maioria das perguntas nesta terça-feira. Ele negou que seja sócio do Fibbank, mas decidiu ficar em silêncio quando foi questionado sobre os donos da empresa. Vossa Senhoria não sabe quem é o dono da Fibbank, ou não pode explicar quem é o dono da Fibbank. Não é que eu não posso. Ele foi explicado que o dono da Fibbank é Pico do Juazeiro e o Benete... Não. Pico do Juazeiro é acionista minoritário. Isso, minoritário. E o majoritário é a MB Guaçu. Isso está, na verdade, desde a procuração e público pela junta, então gostaria de permanecer pelo meu direito constitucional em silêncio, porque seria uma explicação de muitas horas. Tolentino é advogado de uma das sócias do Fibbank, mas o telefone do suposto banco é, inclusive, o do escritório dele. Os senadores até apelidaram o falso banco de Lorota Bank. O empresário é amigo pessoal do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, e acompanhou o depoimento dele mês passado. Mantenho com ele vínculo de respeito, amizade, nada mais do que isso. Em relação ao meu comparecimento, quero se sentir os nobres senadores como alguma ofensa, alguma coisa, pedir até desculpa aos nobres senadores. Não gostaria que levassem como alguma afronta. A CPI já tinha tentado ouvir Marcos Tolentino no mês passado, mas ele apresentou um atestado. Nesta terça-feira, ele veio acompanhado de um advogado e de um médico e disse que não participou das negociações da Covaxin porque estava entubado no começo do ano com a Covid-19. A CPI avalia, no entanto, que já tem provas de que Tolentino é um sócio oculto da empresa fiadora, como resume Humberto Costa. Lá no mês de novembro, o Fibbank foi o avalista de um contrato entre a Precisa e uma empresa indiana produtora de preservativos femininos. Então, a presença de Vossa Excelência para a concretização desse entendimento, para que o Fibbank desse o aval à compra da Covaxin, era desnecessária. Renan Calheiros pretende encaminhar ao presidente da Câmara dos Deputados sugestões de alteração em relação ao impeachment de um presidente da República, para que ele tenha prazo para arquivar ou encaminhar o pedido de afastamento. Vamos propor alterações com relação ao encaminhamento de comissão parlamentar de inquérito e a tramitação de suas análises, tanto na Procuradoria-Geral da República, quanto na Câmara dos Deputados, no que significar processo de impedimento, de impeachment de presidente da República. Então são alterações na legislação que estão sendo propostas, de modo a aprimorar e dar mais segurança jurídica, política a esse processo. Na reta final das investigações, Renan Calheiros disse que, apesar dos avanços,
A CPI não tem meios para evitar a continuidade da incompetência do governo federal e citou a falta de vacinas da AstraZeneca para a segunda dose em algumas cidades do país. Vacina sim. E falando em vacina, a Fiocruz liberou um novo lote com 1.700.000 doses da AstraZeneca nesta terça-feira. A entrega aconteceu em 2 remessas, uma com 50.000 doses para a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro e o restante fica sob responsabilidade do Ministério da Saúde para distribuir aos demais estados. É o primeiro repasse da AstraZeneca feito pela Fundação em 2 semanas. O laboratório do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, o Biomanguinhos, na zona norte do Rio, tinha interrompido a produção da vacina por causa da falta do ingrediente farmacêutico ativo, que vem da China e chegou com atraso. Com isso, pelo menos 5 capitais a registrarem falta do imunizante e cidades como Rio e São Paulo passaram a aplicar a vacina da Pfizer como segunda dose da AstraZeneca. A Fiocruz afirmou ainda que os repasses semanais estão garantidos até o fim do mês, com a previsão de entrega de 15 milhões de doses. Na cidade do Rio, a campanha de vacinação contra a Covid-19 será retomada nesta quarta-feira com a aplicação da primeira dose nas meninas de 14 anos. Mas o calendário está mantido apenas até o fim da semana, por causa da quantidade de vacinas da Pfizer nos estoques do município. Nesta terça-feira, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, chamou de assustadora a logística de distribuição das vacinas do Ministério da Saúde. Eu não acho que há nenhuma maldade do Ministério da Saúde, não acho que há nada direcionado. Várias vezes já me perguntaram isso de maneira nenhuma. Eu repito aquilo que eu digo, eu acho que eles estão aí até do dia 15, né, que é amanhã, buscando dar essa equalizada, uma certa unificada no calendário nacional, e eles têm um problema de distribuição de logística assustador. Não tem por que ficar estocando vacina, se a gente tem pressa na vacina. A capital também aplicou a terceira dose em idosos de 94 anos ou mais. Mas o prefeito também demonstrou preocupação em relação à falta de vacinas para aplicação de reforço nos mais velhos. Eu confesso que eu tenho muita preocupação com a dose de reforço. Porque, obviamente, o idoso já tomou mais tempo, o efeito da cobertura vacinal já é menor, isso está constatado, e daí a tomada de decisão de se fazer a dose de reforço. Então, a gente vive um momento melhor. A coisa da Delta deu, de fato, uma diminuída agora, a gente acabou não tendo, graças a Deus, o índice de letalidade, muito fruto das pessoas terem sido vacinadas no passado recente, e a gente espera que com isso possa continuar avançando. A CBN procurou o Ministério da Saúde a respeito das declarações do prefeito Eduardo Paes e sobre o envio de mais vacinas, mas não tivemos retorno. Em São Paulo, depois da troca de acusações entre o governo e o Ministério da Saúde, a pasta afirmou que irá entregar 1 milhão de doses da vacina da AstraZeneca para o estado até o final da semana. O lote, com as vacinas em falta, será entregue em 3 partes ao governo paulista. O estado de São Paulo está sem vacinas da AstraZeneca para a segunda dose desde o início do mês e acusa o Ministério de não entregar o prometido. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, confirmou à CBN que a pasta recebeu um lote de 1.700.000 doses de AstraZeneca da Fiocruz nessa terça-feira e disse que a pasta quer acelerar a distribuição para todo o país. Nesta terça-feira, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para apoiar a decisão liminar do ministro Ricardo Lewandowski, que determinou ao governo federal o envio imediato das vacinas contra a Covid-19 necessárias para São Paulo completar a imunização com segundas doses. O ministro Lewandowski afirmou em decisão que mudanças abruptas de orientação para a vacinação interferem nos planejamentos estaduais e geram uma indesejável descontinuidade das políticas públicas de saúde. O secretário de Saúde do Estado, Jean Gorenstein, comemorou a decisão. Ele disse esperar receber as doses que faltam nos próximos dias. São Paulo tem o direito, e esse direito foi consagrado de forma
quase que unânime pelo Supremo Tribunal Federal para que receba de forma imediata. Nós não podemos, no momento de uma crise pandêmica como essa, parar, suspender a vacinação. Felizmente, São Paulo se organizou de forma emergencial, impedindo que qualquer cidadão deixasse de receber a segunda dose, que é o seu direito e o dever do Estado em ofertar. Também nesta terça-feira, o Instituto Butantan decidiu substituir o lote de 9 milhões de vacinas Coronavac que tinham sido interditadas pela Anvisa. Um novo lote com 5 milhões de doses prontas chegará a São Paulo nos próximos dias, produzido na fábrica da Sinovac, já vistoriada e com aprovação da Anvisa. Na próxima semana, de acordo com o governador João Dória, serão entregues mais 4 milhões de doses prontas da fábrica autorizada. Dória disse que a substituição de doses foi a atitude mais prática diante dos entraves para a liberação. Dada a situação da instabilidade entre as decisões da Anvisa, que nós respeitamos, de selecionar uma equipe para mandar até a China, fazer a quarentena, para fiscalizar a fábrica novamente, a fábrica onde foram produzidas essas 9 milhões de doses da vacina do Butantan. Eu preferi um caminho mais curto, nós temos que salvar vidas, precisamos de vacinas. E o caminho mais curto foi solicitar um novo lote de 9 milhões de doses da fábrica já fiscalizada e inspecionada pela Anvisa. O governo de São Paulo e o Butantan prevêem completar na próxima semana a entrega das 100 milhões de doses da Coronavac ao Plano Nacional de Imunizações. E a gente volta a falar sobre economia porque o preço médio da gasolina subiu pela 6ª semana nos postos do país, de acordo com um levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O preço médio da gasolina na semana passada, encerrada no dia 11 de setembro, subiu para R$ 6,059 por litro, contra R$ 6,007 por litro na semana anterior, o que representa uma alta de 0,86%. Nos 4.434 postos pesquisados pela ANP, o preço máximo chegou a R$ 7,185 o litro e o mínimo foi de R$ 5,15. A agência também apurou que o valor médio do litro do diesel aumentou de R$ 4,627 para R$ 4,695 na semana. Já o preço do litro do etanol subiu de R$ 4,611 para R$ 4,653 na última semana. E ainda sobre economia, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que o Banco Central vai elevar a taxa de juros até onde for preciso para alcançar a meta da inflação, mas que a autoridade monetária não vai mudar o plano de voo a cada novo número divulgado. Durante um evento, nesta terça-feira, Campos Neto reconheceu que nunca antes houve tantos choques de inflação num curto espaço de tempo e destacou as altas nos preços dos alimentos, da energia e dos combustíveis. Campos Neto afirmou que a crise hídrica e outras condições climáticas tiveram grande impacto na inflação brasileira, mas também reforçou que a Petrobras repassa a alta do preço do petróleo ao consumidor mais rápido que outros países. A parte de commodities pegou mais rápido e veio junto com uma desvalorização do câmbio que fez com que o preço de commodities em reais o efeito fosse maior no Brasil. A parte de você passar esse preço de commodities para o preço interno no Brasil, o mecanismo é um pouco mais rápido. Lembrando que a Petrobras, por exemplo, passa preços muito mais rápido que grande parte dos outros países, né? A gente tem olhado isso também. Mas aí nós tivemos problemas que são nossos problemas de dinâmica interna, problema hídrico. A parte climática afetou bastante, porque se a gente pegar, a gente teve uma onda de calor na América do Sul que afetou. Depois tivemos geada, depois tivemos um problema de chuva. Só neste ano, o preço da gasolina já subiu 31%. O diesel acumula uma alta de 28%. Apesar disso, o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, disse que a estatal nem sempre passa toda a volatilidade dos preços internacionais ao consumidor.
Ele adotou o mesmo discurso do presidente Jair Bolsonaro ao dizer que impostos estaduais são responsáveis pela alta do preço da gasolina. Em comissão na Câmara dos Deputados, Silva e Luna afirmou que a estatal cobra apenas R$ 2 do valor total cobrado na bomba, que esse valor custeia a produção, investimentos e juros da dívida, mas que o que realmente impacta no valor ao consumidor são os impostos, principalmente o ICMS. E a segunda parte, que é do preço, corresponde a série de tributos e outros termos de equação. Desses impostos aqui, o que afeta, porque ele acaba impactando todos os outros, é exatamente o ICMS. Necessariamente, quando há uma flutuação nos preços, não significa que a Petrobras teve alteração no preço do seu combustível. O presidente da Petrobras também culpou os impostos estaduais no valor do gás de cozinha, ao afirmar que os impostos federais foram zerados. Silva e Luna também fez questão de dizer que a estatal está sujeita a uma rigorosa governança e que não há espaço para qualquer tipo de aventura dentro da Petrobras. E a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o pregão de hoje em baixa de 0,19% aos 116.180 pontos. O dólar comercial fechou o dia em alta de 0,65%, cotado a R$ 5,257. O euro terminou negociado a R$ 6,206, com valorização de 0,63%. E uma boa notícia: o Hospital Albert Einstein de São Paulo informou que Pelé deixou a UTI, onde estava internado desde 4 de setembro, quando teve retirado um tumor no cólon, uma parte do intestino. O rei foi hospitalizado no dia 30 de agosto. O ex-jogador, de 80 anos, segue sob cuidados médicos no hospital, mas agora foi transferido para um quarto. Não foi informado quando ele poderá ir para casa. Pelé postou um texto nas redes sociais agradecendo as boas energias e dizendo que leu cada uma das milhares de mensagens de carinho que recebeu. Ele afirmou que já saiu da UTI, que está no quarto, e que continua cada dia mais alegre, com muita disposição para jogar 90 minutos mais a prorrogação. Ele finalizou a mensagem dizendo que estaremos todos juntos em breve. E a gente aqui deseja plena recuperação para o Rei Pelé. E o surfista Gabriel Medina realizou o sonho de ser tricampeão mundial e se igualar aos grandes ídolos e lendas do esporte, e com direito a um backflip na final. Gabriel teve que derrotar 2 vezes Felipe Toledo na decisão World Surf League Finals, em Lower Trestles, Califórnia, nos Estados Unidos, para se colocar no patamar dos seus grandes heróis. Ele entrou para um grupo seleto que já contava com os tricampeões Tom Curren, dos Estados Unidos, Andy Irons, do Havaí, e Mick Fanning, da Austrália. Depois de anos de ver o domínio de americanos e australianos, o Brasil agora soma 5 títulos mundiais nos últimos 7 anos do Tour masculino. E com essas boas notícias, a gente vai encerrando a 2ª edição do Panorama CBN por aqui. A apresentação e roteiro dessa edição foram feitos por mim, Natália Furtado. Os trabalhos técnicos são do Reginaldo Pires. Não esqueça que amanhã tem a 1ª edição do Panorama CBN com a Bianca Santos e eu estarei de volta na 2ª edição. Um beijo para você, obrigada pela companhia e até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.